De volta com o nosso Você Bonita e agora a gente vai falar de insuficiência cardíaca e eu vou introduzir lendo uma nota para vocês, tá? Do apresentador Fausto Silva, que está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. O Faustão tá na lista, né, na fila do SUS para realizar um transplante de coração. A equipe do hospital detalha um quadro de prioridade para o procedimento. Faustão está sob cuidados intensivos e fazendo uso de medicamentos para auxílio na força e bombeamento do coração. Tá aí, claro que o assunto chama sempre a nossa atenção, ainda mais falando de Faustão, então a gente convidou mais uma vez ele que é cardiologista, doutor Marcelo Cantarelli. Bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos lá, doutor, vamos começar do início, né? O que a gente entende desse quadro quando a gente fala insuficiência cardíaca? Então, a insuficiência cardíaca, na verdade, é uma situação onde o coração está insuficiente, ou seja, ele não está sendo capaz de trabalhar adequadamente para suprir todas as necessidades do nosso organismo. Tá. O coração é uma bomba, né? É o músculo que vai bombear o coração, vai bombear o sangue, e esse sangue vai levar os nutrientes para todos os tecidos. Então, quando o coração não consegue fazer isso, ou quando para entregar essa energia para o corpo, ele tem que trabalhar muito além do que ele está habituado, então entra aí essa denominação de insuficiência cardíaca, onde o coração enfraquece, dilata, e a insuficiência cardíaca é muitas das vezes a via final, né, uma complicação de várias doenças que podem afetar o coração. Tá. A mais prevalente no nosso meio, a pressão alta e a doença arterial coronária, ou seja, entupimento das coronárias. Então, as duas juntos respondem pela maioria dos casos de insuficiência cardíaca. Entretanto, no nosso país, nós não devemos esquecer ainda a doença de Chagas, tá certo? Tá. E existem as doenças das válvulas, a própria doença originária do músculo, como as infecções, as miocardites, as cardiomiopatias. Existem os fatores ruins, como o tabaco, que é o tabagismo, e o álcool, que também pode afetar diretamente o músculo. Existem os problemas do sistema elétrico do coração, que levam a arritmias graves, que alteram o músculo. Existe a miocardiopatia periparto, enfim. Existe uma série de doenças do coração que, se não tratadas adequadamente, elas levam o coração a se tornar insuficiente. E aí é o quadro mais grave, né? Chegamos ali numa gravidade, né? Quando a gente está falando desse, né, com esse detalhe que você comentou aqui. A gente tem uma dinâmica para colocar, doutor, você já citou algumas coisas que estão aqui, a gente vai falar sobre elas, mas além dessa questão que hábitos de vida estão diretamente ligados também, e questões até hereditárias, genéticas, também pode colocar nessa conta, porque alguns problemas que você relatou, eles têm aí pessoas que vão ter mais probabilidade de desenvolver do que outras. Sim, inclusive doenças de nascimento, que são os problemas congênitos. Né? A gente também tem crianças que evoluem para a necessidade de um transplante, por exemplo. É importante a gente colocar que a insuficiência cardíaca ela tem estágios, né? A, B, C, D. Então, o estágio A é o estágio da prevenção. É onde você tem fatores de risco que podem te levar ao longo da vida a desenvolver um problema cardíaco que pode levar à insuficiência cardíaca. Certo. Então você tem que cuidar desses fatores de risco, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. O estágio B é quando o coração já tem alguma alteração na sua estrutura, algum grau de enfraquecimento, mas a pessoa ainda não está sentindo sintoma. O grau C é quando ela já tem os sintomas da insuficiência cardíaca. Quais são? Principalmente fraqueza, cansaço para fazer os esforços, isso vai progredindo de grandes esforços para mínimos esforços, inchaço nas pernas, aumento do peso, dor no abdominal, falta de apetite. Então, são sintomas que vão aparecendo. E o estágio D é quando você já chega numa fase mais avançada da insuficiência cardíaca, onde você precisa muitas vezes estar internado, recebendo medicamentos na veia que fazem o coração bater melhor, e às vezes recebendo dispositivos mecânicos que vão ajudar o coração a circular.
Nesse caso, é o caso do Faustão, que ele está internado. Ele não pode sair do hospital. Exato. Pelo que a gente sabe, ele está no hospital necessitando de cuidados intensivos, tá certo? E por enquanto, quer dizer, ele não tem condição de sair de alta, porque ele precisa de medicamentos que são de uso exclusivo intra-hospitalar. Intra-hospitalar, tá aí. Eu não acompanhei o que o levou para o hospital, não sei se saiu isso na mídia, depois a Glaucia vai me falar, mas a gente já retoma, doutor. Vou lá e já volto, né? Se ele teve aí alguma questão, mandem perguntinhas pra gente retomar dessa parte. Né? O que aconteceu, na verdade, dentro dessas colocações aí do doutor, o que ele teve. Já já a gente vai falar sobre isso. Bom, tive informações aqui. Glaucia também deu uma pesquisada. Parece, doutor, que não saiu na mídia o que o levou desta vez ao hospital, mas que ele vem tratando desde 2020, essa insuficiência cardíaca, então acredito que vai ao encontro do que você estava explicando do grau, né? E que em determinado momento ali fica mais grave, que daí o paciente deve ter todos esses sintomas que você comentou e tantos outros. Isso faz parte da evolução do quadro da insuficiência cardíaca. E aí pode ser que em algum momento a pessoa chegue nessa fase onde ela precisa de um suporte, que chama de suporte hemodinâmico melhor, estar no hospital. E aí, a partir dessa fase, existe muitas das vezes a indicação do transplante como tratamento. Porque o tratamento da insuficiência cardíaca, ela engloba medicamentos, tá certo? E cuidados. Entretanto, quando isso chega num ponto em que é insuficiente, então, o transplante é um caminho para você colocar um órgão novo e você, então, retirar aquela condição da insuficiência cardíaca. Você dá qualidade de vida para a pessoa. Doutor, eu vou aproveitar, então, para colocar aqui as nossas lacunas para o pessoal de casa visualizar. Eu vou colocar todas, porque o doutor já comentou aqui, e para a gente colocar perguntinhas do público. Então, o doutor falou para a gente começar pelo tabagismo. E você já vai entender... Essa é a última, né, doutor? Por favor, deixa eu colocar aqui na última caixinha, que é a hipertensão. Aí a gente tem aqui, ó, obesidade, aqui a gente tem diabetes e aqui a gente tem colesterol. Perfeito. Doutor, entendemos então que os hábitos vão fazer diferença. Ainda que esses pacientes, então, tenham mudança de hábitos. A gente acompanha a história do Faustão, já que a gente está falando do caso. Ele emagreceu, enfim, ele relatou aí mudança no estilo de vida. Nem sempre é suficiente. Na verdade, assim, a gente tem a insuficiência cardíaca, doenças do coração que podem causar, né? Então, eu já listei aqui algumas, né? A gente tem alguns fatores de risco que estão elencados aqui, que se a gente não tomar cuidado, eles vão provocar algumas doenças no coração que podem levar à insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, a pressão alta é o fator de risco mais prevalente no Brasil. Mais prevalente, ou seja, é mais frequente. Se você não tratar a pressão alta ao longo da vida, a própria pressão alta, ela vai fazer com que o coração enfraqueça. Então, imagina você ligar um aparelho que é 110 na tomada 220, é mais ou menos isso. Agora, o não tratamento da hipertensão arterial também pode danificar as coronárias, levando à obstrução das coronárias e até o infarto. O infarto, Assim como o colesterol elevado. Então, se você não trata o colesterol durante a vida, pode danificar as coronárias, que pode levar ao enfraquecimento do músculo, isso ao segmento dos anos. E da mesma forma, o diabetes. Tanto o diabetes pode levar à obstrução das coronárias, como pode agir diretamente no músculo do coração, enfraquecendo o coração. Diretamente. E por que é importante falar do diabetes? Porque tanto o diabetes quanto a dislipidemia, que é a doença do colesterol, também são muito prevalentes no nosso meio. Um pouco menos que a hipertensão, mas muito, muito frequentes. Tá? E a obesidade, que é decorrente de, muitas das vezes, uma alimentação rica em açúcares e gorduras e uma inatividade física, aí a obesidade por si só pode levar ao enfraquecimento do coração, como pode levar ao diabetes, ao colesterol e à hipertensão. E realmente a obesidade hoje a gente define como uma doença que pode levar também à insuficiência cardíaca. E por último aqui, quer dizer, além do tabagismo, a gente coloca os vícios, o tabagismo e o alcoolismo, né? O tabagismo pode levar ao infarto, como pode diretamente levar à insuficiência cardíaca. Tanto é que as pessoas que fumam, que desenvolvem insuficiência cardíaca
e não param de fumar, elas são, para esse tipo de pessoa, é contraindicado fazer o transplante. Porque ela vai continuar fumando após o transplante e não vai dar certo. Não vai dar certo. O alcoolismo, quer dizer, existe uma doença no coração chamada miocardiopatia alcoólica. As pessoas que bebem muito, o álcool próprio vai enfraquecer o coração e ser a causa única e exclusiva da insuficiência cardíaca. Todos esses fatores a gente chama de fatores de risco modificáveis. Por que são modificáveis? Porque você pode deixar de fumar, deixar de beber, emagrecer, controlar o diabetes, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol, ou seja, a gente consegue modificar. Algumas doenças, obviamente, não dependem muito de uma prevenção, por exemplo, né? A criancinha nasce com algum problema, ou seja, mas existem as questões hereditárias. Mas na maioria das vezes a gente consegue evitar. A gente falou também aqui de miocardites, ou seja, doenças que afetam o músculo cardíaco que vêm de infecções. Então, aí vem também a importância da prevenção de doenças infecciosas, de vacinação e tudo mais. Então, ou seja, você procurando levar uma vida saudável, você então consegue retirar aí essas probabilidades de desenvolver no futuro uma insuficiência cardíaca. E de prolongar, né, o quadro que é mais grave. Então, talvez se não tivesse tido mudanças de hábitos e tudo que a gente comentou aqui, talvez não teria, né, causado tudo isso neste momento, e sim lá atrás, né? Que a gente está citando o caso aqui do Faustão especificamente, por isso que a gente está trazendo a pauta. Claro que cada caso vai ser de forma individual, mas fato é, depois então que a gente já tem o problema que já é conhecido, a parte modificável é a base. Sim. É importante a gente colocar também o tratamento da insuficiência cardíaca, porque a pessoa que tem insuficiência cardíaca hoje, a gente tem um arsenal de medicamentos, de tratamento que a gente consegue segurar essa pessoa muito bem durante vários anos, né? Sim. E o transplante, duas coisas importantes que eu quero falar. Só dá para fazer transplante se você tiver um órgão para ser transplantado. Se a pessoa tiver um órgão para receber. Então, por isso que é importante as campanhas de doação de órgão. Se não tiver o órgão, não tem como fazer o transplante. E a outra coisa, que o transplante é organizado no Brasil pelo Sistema Nacional de Transplantes. Isso do Sistema Único de Saúde, com acesso universal a todos. E o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que tem isso. Doutor, vou lá e já volto para a gente retomar dessa parte do transplante. A gente tem uma perguntinha já, né? Chegaram várias, vamos colocar aí na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo para você. Doutor, é verdade que até os 50 anos a insuficiência cardíaca ocorre mais em nós, homens? Vamos falar sobre isso também. Segura, tem muita coisa para a gente conversar, mas... De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando sobre insuficiência cardíaca com o cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli. E a gente deixou essa perguntinha do público, a gente vai seguir com perguntinhas, tá? Do Gustavo. Doutor, é verdade que até os 50 anos a insuficiência cardíaca ocorre mais em nós, homens? Na verdade, é uma doença que pega ambos os sexos e tem diversas causas, né? Se a gente for pensar na causa da insuficiência cardíaca como uma consequência de entupimento de coronária, colesterol e tudo mais, na verdade, até os 50 anos ocorre mais nos homens, porque a mulher, na fase reprodutiva, ela tem uma proteção, vamos dizer assim, tá certo? Maior, tem um HDL, colesterol bom dela é maior, então a incidência da doença coronariana nas mulheres que têm uma vida saudável, que não fumam, etc e tal, é menor. Então, teoricamente, né, a insuficiência cardíaca causada pela doença das coronárias, que a gente chama de miocardiopatia isquêmica, ela ocorre menos nas mulheres do que nos homens até os 50 anos. Tá certo. Doutor, vamos falar a questão do transplante, que a gente deixou antes do intervalo, você estava comentando, né? É importante a gente falar sobre a doação de órgãos, mas quando a gente fala de coração, tem uma questão de compatibilidade também, né? O doador, ele tem que ter aí um porte físico próximo, então, de quem vai receber? Isso, na verdade, a gente procura um coração compatível, né? Então, o coração doador tem que ser compatível com o receptor. E aí existe uma série de situações. A compatibilidade imunológica, para isso você faz alguns testes que usam. Compatibilidade sanguínea. A questão do peso e altura é importante. Então, o tamanho do coração para caber na caixa torácica, isso é importante. E tem outros critérios, que aí são exames médicos que
que nós fazemos, tanto no receptor como no doador, para realmente dar o match, né? Quer dizer, assim, encaixar direitinho. Para quê? Para que o coração consiga funcionar bem. A gente não pode pegar um motor de Fusca e colocar no caminhão, tá certo? Não vai dar certo. Então, o tamanho do coração. E a compatibilidade, para evitar a rejeição, né? Que é o que pode acontecer no pós-transplante. E que hoje a gente tem uma série de medicamentos que reduzem essa possibilidade de rejeição. Então, além de você escolher certo o coração, essa medicação que a pessoa vai utilizar para reduzir a rejeição hoje é muito eficaz. Eficaz. O transplante no Brasil já tem mais de 50 anos, são 55 anos da história do transplante. O Brasil é referência, né? E o Brasil, sim, é referência. Depois do primeiro transplante feito em humanos, entre humanos, que foi na África do Sul, o Dr. Christian Barnard, em 67, em 68, 5 meses, 6 meses depois, o Dr. Zerbini fez aqui no Brasil. Então, o Brasil sempre foi uma referência em transplantes, né? Não só de coração, todo tipo de transplante. Infelizmente, apesar de fazer bastante transplante com muita capacidade, o Brasil tem uma grande fila de pessoas esperando transplante, que é uma questão que a gente tem que educacional, né? Que a gente tem que aproveitar esses canais para educar a importância da doação. Eu digo só do coração, então, córneas, fígados, rins, pulmões, coração, pâncreas, isso você salva ou você vai ajudar a ter qualidade de vida uma série de pessoas, né? Uma pessoa só. Então é importante a gente colocar isso. Tem perguntinha do público, olha lá. Escrevam pra gente, estamos ao vivo, dá tempo. Laura, obrigada, um beijo. Pessoas com diabetes podem ter problemas no coração, então tá aqui um dos itens que o doutor Sim, a gente já respondeu que sim, né, por afetar as doenças coronárias, as artérias coronárias, por afetar diretamente o músculo cardíaco. Então, realmente, o diabetes pode sim ter doença cardiovascular e é uma das principais causas de doença cardiovascular em todo o mundo. Doutor, mas ter, então, um quadro equilibrado, né, bons hábitos, prática de atividade física, nesse caso, a gente consegue diminuir? Sim, se você controlar bem o diabetes, é por isso que é importante ir no médico, controlar a glicemia, controlar a hemoglobina glicada, ter hábitos saudáveis, controlar o peso, ou seja, se você controla o teu diabetes, você diminui muito o risco de desenvolver as complicações do diabetes. E as complicações cardiovasculares fazem parte da complicação do diabetes. Controlando bem, essa é a dica que a gente tem que deixar. Tá certo. Dá tempo de mais uma? Olha lá, na tela. Débora, obrigada, um beijo. Meu marido começou a inchar as mãos. Ele é motorista de aplicativo e fica muito tempo sentado. Agora os pés estão inchando. Qual exame precisa ser feito? Débora, a primeira coisa, ele precisa ir no médico, né? Então, se você está sentindo alguma coisa diferente, vendo algum sinal diferente no seu corpo, que você não sabe o que é, procure um profissional para se orientar. E a partir daí ele vai examinar, fazer a consulta, se precisar de alguns exames de laboratório para ajudar no diagnóstico, ele vai fazer e aí determinar exatamente o tratamento que ele vai precisar. Não tem como, né? Teve sintoma, tem que procurar ajuda, né, doutor? Exato. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Acho que a gente tem 2 minutos. Ah lá. Essa aqui a gente acabou de fazer. Vamos lá. Michele, obrigada, um beijo. Meu pai tinha pressão alta, insuficiência cardíaca congestiva e problema na válvula mitral. Infelizmente, ele faleceu depois de 3 dias operado. Eu posso vir a ter também esse problema que ele tinha? Pode ser genético? A gente falou lá no início, doutor, mas vamos né, falar novamente. Sim, na verdade, o pai dela teve aí problemas de válvula, problemas da pressão arterial, né? E talvez teve 2 causas que podem ter levado à insuficiência cardíaca. Do ponto de vista hereditário, o que chama atenção mais é a hipertensão arterial. Em 80% das vezes, a hipertensão arterial ela é primária e ela é hereditária. Entendi. Então significa que eu vou ter pressão alta? Não. Significa que você tem uma chance maior de ter hipertensão e para isso você tem que se cuidar durante a vida e evitar fatores de risco que possam levar você também a desenvolver a pressão alta. Tá aí. Doutor, obrigada mais uma vez. Doutor Marcelo Cantarelli é cardiologista, referência na área. É muito bom recebê-lo. Fazia tempo que você não vinha, doutor. A gente estava realmente com saudades aí das informações. Eu vou deixar o Instagram dele para vocês, que é o @MarceloCanta, tá? Tudo junto, @MarceloCanta. E o site www.sbhci.org, que é da Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e cardiologia Hemodinâmica. intervencionista. Tá certo, cirurgia E além intervencionista. disso, é importante deixar o Instagram da campanha Coração Alerta. Ah, é, tá aqui, ó. Que é o @Coração Alerta. Sem e o aí sim cedilha. você vai ter dicas importantes para cuidar do teu coração. Tá certo, @Coração Alerta. Obrigada, doutor. Sempre um prazer viu, agradeço. recebê-lo. Até amanhã, gente, 1 da tarde. Fico com mulheres. Obrigada, meninos. Beijo, beijo. Até lá.